Olá a todos, Lucas Mari da Lallemand, mais um capítulo do Levedura em Foco. Hoje nós vamos falar de parede de levedura, diferenciar produções primárias e secundárias e também ver esses componentes da parede de levedura, onde eles podem ser usados, quais são as ações de um ou de outro desses componentes de levedura. A parede de levedura, ela é composta por uma camada externa e essa camada externa é uma capa de um açúcar chamado mananooligosacarídeo. Corresponde aí entre 20% e 30% dessa parede de levedura. Além disso, existe uma camada mais interna que é rica em açúcares glucanos e eles estão ligados em duas formações, beta-1,3 e beta-1,6, que correspondem também entre 20% e 35% dessa porção de parede de levedura. Quando a gente fala em parede de levedura, muita gente se refere a isso como mananooligosacarídeo ou MOS. Mas a parede de levedura é muito mais que MOS, é MOS e beta-glucano basicamente. Existem alguns derivados dessa parede de levedura. Por exemplo, esse derivado ele é um produto de fermentação primária, ele se chama Agrimosa, a Lallemand produz. Porque é um produto de fermentação primária, existe uma única célula e uma única cepa, melhor dizendo, de levedura, e essa única cepa de levedura, ela deriva esse produto. Então, a cepa de levedura, ela cresce para ter a sua parede extraída. Então, aqui é parte do processo de produção, já foi exemplificado, a gente vai ver em um vídeo com mais detalhes. Seleção dessa cepa, que tem uma característica melhor em termos de composição de parede, separação, centrifugação, colheita, lavagem e depois a secagem desse material para chegar no produto final comercializado aí em nutrição animal. O que é importante também destacar em relação aos tipos de parede de levedura do mercado? Existem paredes que o processo de lavagem e centrifugação não são tão bem feitos assim e eles têm contaminantes. Esses contaminantes diminuem a concentração de mananooligosacarídeo e de beta-glucano. Então existem no mercado, se a gente for comparar, paredes de levedura com 20% de MOS e beta-glucano e paredes de levedura com 25% de MOS e 25% de beta-glucano. Isso representa a questão de pureza desse material. Um outro produto que também é derivado da parede de levedura, mas esse de uma fermentação secundária, ou seja, existe um processo controlado, mas muitas vezes ele não é tão controlado assim. É um subproduto ou um coproduto, melhor dizendo, de várias origens, normalmente de origem de produção de levedura de cerveja, mas o processo de padronização e seleção, ele é mais estrito, que compõe esse produto chamado Optiwall. Então, a produção do Optiwall, a extração dessa parede de levedura, ela é semelhante ao que ocorre no Agrimosa. Única diferença, ou a diferença mais marcante, é que esse produto ele é oriundo de uma fermentação secundária, ou seja, de colheitas de material de levedura de cervejaria, eventualmente de etanol. Esses componentes eles têm modos de ação e benefícios diferentes. O que faz o mananooligosacarídeo? O mananooligosacarídeo ele melhora a saúde digestiva do animal, ele melhora a eficiência e o desempenho desses animais. Estão relacionados mais à questão de aderência de patógenos, principalmente os patógenos flagelados. Por sua vez, os beta-glucanos têm uma função muito mais no sistema imune, em especial o sistema imune inato. Reforça esse sistema imune, melhora o processo de defesa natural. E parte dessa parede de levedura também pode ser utilizada como adsorvente de micotoxina. Na verdade, um ligante para algumas micotoxinas e carreamento dessas micotoxinas para as fezes e excreção. Em termos de beta-glucano, a gente tem duas soluções de beta-glucano, o Fibocel e o M-glucan. Então são beta-glucanos enriquecidos. A parede de levedura ela passa por um processo extra e nesse processo extra se extrai todos os mananooligosacarídeos, permanecendo só a porção de beta-glucano, tornando o produto mais específico. Existe aqui um filme que eu vou mostrar para vocês, que é do processo
de produção e extração da parede de levedura. Então vocês podem ver aí a questão inicial, ela ocorre igual a todo o processo de produção de levedura. Uma levedura inicial, ela passa por testes laboratoriais, faz uma pré-inoculação, aumenta-se esse volume, uma fermentação inicial. Posteriormente, vai para uma fermentação em escala laboratorial, que leva aí 24 a 36 horas, para daí ir para o processo industrial propriamente dito. Nesse processo industrial, os meios, as condições são controladas, ajustadas. E ao final de 20 horas de produção, tem a biomassa de levedura. Essa biomassa de levedura, ela vai ser centrifugada para até se obter o creme de levedura. Esse creme ele é estocado, se for o caso de ser processado posteriormente. E ele pode gerar tanto a levedura viva, quanto a sua parede celular e seus extratos, e a levedura inativa. Então, a gente falando aqui da parede celular e do extrato, esse processo tem um outro passo, né, que passa pela hidrólise ou autólise, dependendo do sistema de processamento que existe disponível. Uma inativação posterior, normalmente essa inativação ocorre por meio do calor e de enzimas. E posteriormente a separação. Com a separação, a centrifugação e separação do que é a parede de levedura propriamente dita e o seu extrato. O extrato ainda passa por um processo de concentração e posteriormente a secagem. A parede de levedura ou o extrato de levedura ser embalado e direcionado ao destino final. Tudo certo? A parede de levedura, então, composta principalmente de mananoglicosacarídeo e beta-glucano. Os beta-glucanos têm uma função mais imune, ao passo que os mananoglicosacarídeos têm função de adsorção de micotoxinas e de ligação com os patógenos flagelados. Por isso, a gente já começa a diferenciar produtos de levedura viva, de extrato de levedura, cultura de levedura. Nesses módulos vocês vão ter todo o acesso a essas informações. Fiquem conosco. Até o próximo.